Romanos 10, a partir do verso 5. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Mas a pergunta aqui é, Paulo está falando de uma justiça que vem da lei. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. Como é a justiça que vem da lei? Porque nós temos a justiça que vem da lei e nós temos a justiça que vem da fé. Como é a justiça que vem da lei? Isso aqui é muito simples. A justiça que vem da lei, ela diz, o caminho para a salvação é a obediência à lei. É simples. Repetindo, qual é a justiça, como é a justiça que vem da lei? A justiça que vem da lei é, você quer ser salvo? Só tem um jeito, obedecendo à lei. Essa é a justiça que vem da lei. Agora, quem conseguiu obedecer à lei? O silêncio de vocês já diz tudo. Salvação por meio da justiça que vem da lei tem que obedecer à lei para ser salvo. É o que diz a justiça que vem da lei. Mas quem conseguiu obedecer à lei? Pois quando a gente desobedece um item da lei, a lei, no lugar de nos trazer vida, o que é que ela nos traz? Maldição. Você cumpriu 10 itens da lei, mas no 11º item, você falhou. A lei, ela não é capaz de te abençoar quando você deixa de cumprir um item. Ela não te abençoa. A justiça da lei é clara. Não havendo obediência total à lei, o que recai sobre nós é maldição. A lei só pode gerar vida se ela for obedecida na sua totalidade. Por isso que a lei, a salvação pela lei, é impossível. A salvação pela lei é impossível. Porque você vai bem. Você vem bem. Aí você comete um deslize. Está tudo acabado. Pela lei. Pela justiça da lei. Por isso que precisamos ter muito cuidado com a justiça que a gente estabelece, às vezes, sobre o outro,
para que a gente não estabeleça a justiça da lei, para que a gente não descarte o outro por sua falha. Porque isso é justiça da lei. E por ela, irmão, a gente vai para debaixo de maldição. Porque nós somos falhos. Somos vacilões de plantão. E a gente não diz isso porque a gente quer vacilar. A gente diz isso porque a gente se conhece. E se conhecendo, a gente evita o máximo, por amor a Cristo, vacilar. Mas quando a gente vacila, diferentemente da lei, Cristo não nos joga fora. Ele é misericordioso. Ele renova a sua misericórdia todos os dias. Mas não é mais com base na justiça da lei. Ele faz isso com base em quê? Na justiça que vem pela fé. Agora eu fico pensando, imagine, se Cristo não nos tivesse remido, o que seria da gente? O que seria de nós? Se Cristo não se tornasse maldito, é porque a gente quer olhar com os olhos de Cristo quando é a gente. Quando é a gente. Quando é o outro, a gente quer usar a justiça da lei. Não, gente, pela justiça da lei, vamos ficar debaixo de maldição o tempo todo. Falhou, errou. Em Cristo não está, a pessoa não se torna descartável. Recomeça, levanta mais uma milha. Ainda não é o tempo do juízo. Vai chegar o juízo. E quando chegar, a palavra do juízo não é a minha nem é a sua, é a de Cristo. E deixe que Ele estabeleça o juízo, pois Ele não vai cometer equívoco. Nós não podemos continuar caminhando, por isso que o fim da lei é Cristo, para essas questões. Vamos continuar obedecendo a lei por amor a Jesus? Vamos. Mas não vamos fazer uso dela, em hipótese alguma, quando alguém cometer um deslize. Bom seria, o mundo ideal, é que ninguém cometesse deslize. Mas ainda estamos nesse corpo caído. Até que a gente venha receber o novo corpo, a gente vai ter que continuar enfrentando, prosseguindo, resistindo, dizendo não. Rejeitando o que o próprio Deus não aprova, mas não é garantia. 100%. Bom seria que fosse. Por isso que nós temos a justiça pela fé. Uma justiça que vem da fé. O texto aí fala da justiça que vem da lei e da justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé, tudo é Cristo. A salvação é Cristo. Aí, não é uma coisa que eu não posso alcançar. Olha a diferença. A obediência à lei é algo que eu não posso alcançar. Eu não tenho como alcançar
à lei, a obediência à lei 100%. Eu vou cometer falhas. A justiça que vem da fé é diferente, porque Cristo é acessível. Não é algo que eu não vou poder acessar, eu posso acessar. Mesmo quando eu cometo o deslize. Eu vou acessá-lo. Ele está sempre disponível. Por quê? Porque é uma justiça que vem da fé. Você me bloqueou por causa do meu deslize, mas Cristo não. As pessoas bloqueiam umas às outras por causa do deslize, mas Cristo está sempre acessível. As pessoas bloqueiam umas às outras porque ficam exercendo a justiça que vem da lei. Raras são as exceções daqueles e daquelas que exercem a justiça que vem da fé. O caminho não se fechou. O caminho continua aberto. O véu não voltou para o lugar, ele continua rasgado. Então a justiça que vem da fé, ela diz para mim, ele é acessível. Você estando bem, ele é acessível. Você não estando bem, ele continua acessível. Essa é a justiça que vem da fé. Porque ele não é acessível por causa do que você faz. Ele é acessível pelo que ele é. Ele é Cristo, o Salvador. Ele é Cristo, o seu Senhor. Ele é Cristo, o que se tornou maldito por você. Agora você não caminha mais debaixo de maldição. Você caminha agora debaixo de salvação. Você agora caminha debaixo de um senhorio que não te oprime, mas que diz para você o quê? Eu não te condeno. Vá e não peques mais. A justiça que vem da fé não condena. A priori vai condenar. A justiça que vem da lei é logo condenação. A que vem da fé diz assim, eu também não te condeno. Antes de te dizer, vá e não peques mais, antes de te dizer que é importante eu dizer isso para você, vá e não peques mais, eu quero dizer algo primordial que deve vir primeiro. Eu quero que você saiba que eu não te condeno. Não é vá e não peques mais e ficar te condenando. Não, eu já quero que você saiba que você, para mim, não é um condenado. Essa é a justiça que vem da fé. Aí Cristo, que é a justiça que vem da fé, diz eu não te condeno. Aí você fica se autocondenando. Porque fulano falou, porque... gente, por favor, pelo amor de Deus. E ter esse entendimento, é bom que se fique registrado, ter esse entendimento não significa que é passaporte para a gente viver vida louca, não. É vida de arrependimento, é vida de uma pessoa livre, de um ex-condenado, de um ex-amaldiçoado, que vivia debaixo de maldição. Então, essa é a justiça que vem da fé. A salvação é em Cristo e Ele é acessível. Ele é acessível. E aí não há necessidade agora, olha o que o texto fala. Isso aqui é muito lindo, gente. Olha o que o texto diz. Mas o que ela diz? Não, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Pela justiça que vem da fé,
tenho necessidade de estar subindo nas alturas para poder. Eu nem tenho necessidade de subir nas alturas. E também fala aqui, quem descerá ao abismo? Pela justiça que vem da fé, não há necessidade de eu mergulhar nas profundezas para procurá-lo. Pela justiça que vem da fé, não há uma necessidade de escalar a Serra da Miaba para encontrá-lo. Assim como não há necessidade para encontrá-lo, não há necessidade de eu começar agora vou ter que aprender a mergulhar para poder ir ao mais profundo, porque eu preciso encontrá-lo. A justiça que vem da fé tira essas neuras. É aí onde o zelo sem o conhecimento deixa a pessoa que é zelosa enlouquecida, porque é uma coisa simples. Mas aí é onde a gente também confunde. Quando a gente acessa assim de forma simples, tem esse conhecimento para acessar na simplicidade, aí a gente confunde e acredita que tem que perder o zelo. Porque é tão simples, disponível. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Por ser simples, é o que acontece muitas das vezes assim. Por exemplo, nós somos uma comunidade onde todos nós acessamos uns aos outros. Sim ou não? Sim. Somos uma comunidade acessível. Mas o fato de sermos acessíveis uns aos outros, nós não podemos perder o zelo uns pelos outros. Não é porque a Nabe é uma menina simples, acessível, que pelo fato dela ser acessível, eu vou perder o zelo pela pessoa dela. Porque às vezes, por a gente acessar muito uns aos outros, a gente entra a gente se conhece. E por nos conhecermos, a gente acredita que isso nos dá o direito de perder o zelo pelo ser humano que o outro é. Não sei se deu para vocês entenderem. Consegue entender? A justiça que vem da fé, ela torna a coisa tão simples. Ela torna tão acessível. Por quê? Porque ele veio, morreu e ressuscitou. E eu faço o que agora? Acesse tudo isso que ele fez por você. Só acesse. Pois essa é a justiça que vem da fé. Verso 9 e verso 10, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Temos acesso a Cristo. E esse acesso é possível, pois ele acontece de forma interior e ele acontece de forma exterior. As duas coisas estão juntas. É um acesso, porque
A gente não sabe explicar. Quando ele nos alcança, acontece algo dentro da gente. Acontece primeiro dentro. Mas o fato de acontecer dentro nos leva. Acontece no coração e a gente abre a boca para pronunciar o que está acontecendo conosco. Crer com o coração e confessa com a boca. Não é só crer e dizer, não, crer com o coração e no dia a dia agora você confessa com a boca. Pois Ele é alguém a quem temos acesso. Cristo é acessível, totalmente acessível. E Ele é galardoador e Ele gosta de salvar. E quem é que Ele gosta de salvar? Os que creem. Os que creem no fato dele ter sido enviado, no fato dele ter ido para a cruz, no fato dele ter ressuscitado e mantém a esperança viva da sua volta. Ele salva, Ele salva. Aos que creem em quê? Hein, gente? Aos que creem nas suas obras, aos que creem no que Ele fez, que é suficiente. Aos que creem em todo o seu plano redentivo. Aos que creem. Agora, o que é crer em Cristo? O que é crer em Cristo? Para a gente caminhar para o final. Em Bárbara, o que é crer em Cristo? É de fato acreditar que a gente foi salvo por Ele. O que é crer em Cristo, Luzinete? O que é crer em Cristo? Porque a gente fala, tem que crer em Cristo. E o que é crer em Cristo? Bárbara já contribuiu. O que é crer em Cristo? No amor dele por nós. O que é crer em Cristo, Diogo? Amá-lo de todo o coração. Crer em Cristo, Marcelo, é eu ter em minhas mãos as minhas esperanças, as minhas expectativas, é eu ter sob o meu controle, em minhas mãos, a minha vida e transferir a esperança que eu tenho em minhas mãos, o controle que eu detenho em minhas mãos, transferir, passar, pega aqui, Marcelo, passar para as mãos de Cristo. Crer em Cristo é dizer, Senhor, está aí. Obrigado, Marcelo. É não tê-lo só como Salvador, né? É tê-lo como Senhor também. Como Senhor. E para tê-lo como Senhor, eu preciso transferir todas as minhas esperanças. Porque nós temos sonhos. Nós temos projetos. E quem crê em Cristo faz o que com esses sonhos? E faz o que com esses projetos? Mas o que é que na maioria das vezes o ser humano faz? Pois ele não crê que Cristo seja capaz de fazer. Então, quando eu seguro, então eu não creio em Cristo. E Cristo só pode salvar quem crê nele. A justiça que vem da fé estabelece esse pré-requisito. Então eu digo, está aqui, Senhor. Está aqui as minhas expectativas em relação aos meus filhos. Está aqui, está tudo em suas mãos. E tem horas que na jornada parece que as coisas vão dar errado, mas não vai dar. E eu posso até
passar pela minha cabeça querer ir lá e pegar de volta, mas depois eu me lembro, isso, eu vou fazer bobagem. Se eu pegar de volta da mão dele, eu vou fazer bobagem. Então eu vou orar, porque está na mão dele, eu vou ficar na intercessão, e eu sei que no fim tudo vai dar certo, porque não está mais em minhas mãos. Isso é crer em Cristo. Não está mais no meu controle. É você pegar a igreja que você pastoreia, não fique com ela em suas mãos. Não segure ela, entregue ela. Entregue nas mãos de quem você crê. E você crê em Cristo. É em Cristo que você crê. Vamos terminar? Verso 11, 12 e 13. Agora perceba, parece que é simples crer, porque é a justiça que vem da fé. E é simples, é só entregar. Mas a gente fica querendo controlar. E não adianta controlar. Verso 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia, jamais será envergonhado. Posso ouvir um amém? Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Quem é que será salvo? Todo que invocar será salvo. E todo aquele inclui quem? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele inclui quem? Começa a trazer à memória seres humanos que não possuem uma conduta socialmente adequada, pois esse todo inclui eles também. Mas aí o que é que a gente faz diante dessa justiça? Porque o que acontece na cruz com o ladrão é a justiça de Deus sendo estabelecida. Aí a gente comete, na maioria das vezes, no cotidiano, o mesmo equívoco que Israel. A gente ignora a justiça de Deus, a gente ignora a justiça de Deus e procura estabelecer a nossa própria justiça. E não é porque nos falta informação, é porque é conveniente estabelecer a nossa própria justiça. Não é porque falta informação, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe que todo aquele que nele crê, todo aquele que invocar, todo aquele inclui quem? Veja bem, olha, aí a gente começa a estabelecer, aí a gente deixa a justiça de Deus de lado, pois ela agora não nos é interessante, e a gente estabelece a nossa própria. Amém? Amém. Só que nós devemos, a gente que acessa a informação, a gente que acessa o conhecimento, a gente precisa ter uma postura De apontar para Cristo. Exatamente. É gente estabelecendo justiça própria, repito, para fazer do povo massa de manobra. Infelizmente. Mas nós precisamos pedir todos os dias o auxílio do Espírito de Cristo, para que Ele nos ajude a ter uma postura baseada na justiça que vem de Deus, que é Cristo.
Amém? Que Deus nos abençoe.